Oi, gente, bom dia. Bom dia, o microfone tá aqui. Bom dia, meu povo. Hum, Mais uma live. Hoje o nosso tema vai ser relacionado a erro. Como nós podemos estimular que a criança faça diferente na próxima vez? Ou seja, como é que a gente pode ensinar as crianças e despertar nelas o interesse de fazer diferente depois de um erro? Vamos falar disso hoje? Vou fixar o nosso tema. Vamos lá. Estou fixando. Deixa eu ver aqui se a frase é tão grande que. Pronto, acho que deu para compreender. Deixa eu colocar. Fixar, fixado. Ô, Tati, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Aproveite então o conteúdo. Lembrando que, não, se você está me assistindo aqui no Instagram, corre lá no meu perfil do YouTube, né? No meu canal do YouTube, segue lá, curte e compartilha. Todas as lives ficam salvas lá. Eu baixo as lives lá, né? E se você está me assistindo aqui no YouTube, também siga o canal para você também estar recebendo todos os vídeos, todas as lives com conteúdos diversos. Todos os dias eu estou trazendo conteúdo diferente, um tema diferente para abordar com vocês. Então, gente, vamos começar, né? As lives que eu faço, que eu deixo salvo aqui no Instagram, fica só por 24 horas, como vocês já bem sabem. Então, sai do ar. Saindo do ar, vocês têm a possibilidade de assistir essas lives quantas vezes vocês quiserem. Ah, a Cara falou um negócio, uma estratégia tal, ela deu essa dica. Qual foi mesmo? Aí vocês podem ir lá no canal do YouTube e procurar. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal para vocês terem acesso a esses conteúdos, a essas lives. Então, gente, vamos lá, né? A gente vai falar sobre como que nós podemos estimular as crianças a fazerem diferente num erro, né? Depois de um erro, numa próxima vez. Mas antes de tudo, não é fazendo mistério nem nada. Não tô fazendo mistério, não, não é isso. Mas eu acho que antes de falar sobre bem mais de forma direta para vocês, o que a gente pode fazer nessas situações, é indispensável que a gente precisa pensar, né, que o erro faz parte do nosso crescimento. E isso é de uma forma geral mesmo, tanto de nós adultos quanto das crianças. As crianças, elas erram muito mais, né? Aí depende também do ponto de vista, né? Eu tô dizendo muito mais porque elas erram, às vezes, coisas muito bobas que acabam sendo um pouco repetitivos para os pais já falaram, eles vão e fazem de novo. Mas o erro, ele faz parte da nossa construção como sujeito, faz parte do nosso desenvolvimento. Então, a gente erra para justamente aprender. E não é assim, eu erro para nunca mais fazer, porque senão todo primeiro erro que a gente fizesse na vida, a gente não iria repetir nunca mais. Isso não é verdade, não acontece, né? Não é assim que funciona. Imagine que se você errou uma vez na vida, você nunca mais vai errar aquilo. Depende da gravidade do erro, óbvio, né? Na sua vida. Mas
tem coisas que às vezes faz parte do dia a dia, você esquece e você errou de novo. Vou dar um exemplo bem bobo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que vamos supor que tem algum homem aqui no aqui no Instagram. Então, se tiver algum homem, vai meio que entender. Vamos supor que a sua esposa fala toda vez para abaixar a tampa do vaso, né? Quando vai lá, vai fazer xixi, tem que baixar a tampa, tem que baixar ali, não sei o quê. E às vezes o homem esquece. Aí a mulher fala assim: mais uma vez, eu já falei isso. Que absurdo, já quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa? Quantas vezes eu tenho que falar isso? E aí você fica: "Ai, meu Deus, eu esqueci que tem que baixar". Então, quando a gente se depara com esses erros que são meio que repetitivos, né, da nossa fase adulta, a gente tenta ser mais compassivo com o outro, concorda? É algo que a gente não fala, a depender, claro, de erros mais que são sutis do nosso dia a dia, que passa mesmo despercebido, que esquece, a gente se torna um pouco mais compassivo, mais compreensivo quando se trata de adulto. Agora, quando é com uma criança, normalmente aí é onde o bicho pega. Porque quando é criança, os pais eles são muito mais duros nesse aspecto de cobrança de: "Poxa, eu já falei, eu já repeti, mesmo assim essa criança faz a mesma coisa". E acontece que algumas crianças, né, elas repetem porque elas esquecem mesmo, né, e elas vão e fazem depois que elas se tocam que aquilo já foi um combinado e não era para fazer. Algumas crianças, elas fazem o erro como uma forma de retaliação dos pais, e aí esse mecanismo de retaliação está muito relacionado, está muito atrelado a crianças que elas, são muito punidas em casa, e aí elas utilizam, né, alguns comportamentos ruins, né, aqueles comportamentos que você menos gosta, e começa a reproduzir como uma forma de retaliar aquilo que você foi dura com ele, né, que você puniu e que ele ficou chateado e ele: "Ah, deixa eu vou fazer o contrário agora, então eu vou fazer aquilo que ela não gosta, aquilo que ele não gosta". Então entra no mecanismo de retaliação. Né. E, outras crianças erram também, porque em algumas situações elas não é nem erram, elas até sabem, mas elas esperam sempre que um adulto faça por ela, né. É aquela criança que muitas vezes, faz alguma coisa, não existe uma consequência naquele momento e, gente, falando de consequência, não é uma consequência punitiva, né, de castigo, de maltratar a criança, de humilhar, não é disso que eu tô falando, mas é uma consequência de reparação do erro. E aí ela faz, porque ela sabe que os pais vão reparar aquilo, né. Os pais vão fazer e aí ela acaba fazendo. Igual aí essa coisa do reparar o erro, um exemplo muito clássico. Tem gente que chega para mim e fala assim: "Ai, meu filho, eu já combinei com meu filho que todas as vezes que ele tem que ele brinca, ele tem que recolher os brinquedos, guardar, mas ele nunca guarda e só sobra para mim. Eu que guardo". Aí o que que acontece? Essa criança, ela já vai entendendo que é tudo assim, né? Que é assim, que funciona dessa forma. Ela não guarda e aí vai ter um outro para guardar. E ela vai repetir aquilo que já foi combinado, tá bom? Então, o erro, na verdade, ele tem essas facetas, né, mas, o erro faz parte da nossa construção como sujeito. Nós somos errôneos. Eu, você, todo mundo, a gente vai às vezes repetir alguma coisa que a gente fez, óbvio, a depender da gravidade de um erro, a gente, sim, não vai repetir, né, e a gente vai falar assim: "Poxa, eu nunca mais quero fazer isso", e não faz mesmo, porque depende da gravidade daquilo que foi feito. Mas, de forma geral, a gente erra todos os dias, a gente confunde palavras, a gente faz uma coisa que já tinha combinado que não era para ser feito. Você faz uma promessa para você mesmo: "Eu nunca mais vou comer doce durante a semana". Aí você vai e come duas 2 pedaços de torta. Aí você disse: "Ai, meu Deus, quebrei". Mas é só hoje. Né, mas é só hoje. Então vale muito para você. E para as crianças normalmente assim, elas são extremamente cobradas, extremamente exigidas quando se trata disso, né, de erro, de não cometer mais o mesmo erro.
E aí, como eu havia dito, com as crianças, elas repetem muito mais erros bobos, que você parece assim: "Oh, meu Deus, isso é tão bobo, eu já falei tantas vezes que ela não pode fazer isso e ela vai e leva faz. Já falei tantas vezes que ela não pode levar o slime para o sofá e ela vai, esquece, vai e leva", né. Já falei tantas vezes que não é para brincar de tinta perto do tapete, ela vai e brinca de tinta no tapete. Então, é normal que as crianças elas repitam alguns erros que parecem ser bobos pra gente, mas no nosso dia a dia a gente comete erros parecidos com o das crianças, mas os nossos erros não são tão bobos assim, né. A gente sempre vai justificar: "É porque eu tô cansado e aí eu esqueci, né, minha cabeça tá cheia e por isso que eu fiz isso e eu nem percebi". Ah, o marido fala assim: "Ai, meu amor, eu fui no banheiro, mas eu estava quase dormindo, eu fui quase dormindo pro banheiro, aí por isso que eu não baixei". Que besteira, que bobagem. Não é verdade? Você sempre tem uma justificativa na ponta da língua pra dar razão, àquele erro, né, aquilo que você cometeu. Mas para criança não, criança assim, ai, a criança coitada, às vezes ela não tem nem justificativa, aí você já vai em cima e cai em cima, duro, cai duro em cima da criança. Então eu quero que vocês entendam que o erro ele faz parte da nossa construção, e que você vai lidar com o erro, né, tanto na relação com os seus filhos, quanto na relação com o seu parceiro, com a sua parceira, faz parte. Agora óbvio, entender isso não significa que você vai ser permissivo, porque é uma outra coisa, já é um outro caminho que não é o caminho que ninguém deseja e que não deveria ser seguido, porque tanto a rigidez, né, a dureza, aquela educação seca de gritar, de falar, né, e de dizer que essa criança repete toda vez aquele erro, aquela coisa bem dura com relação à criança, não é o ideal. Ao mesmo tempo, não é o ideal você ser permissivo. O que é ser permissivo? É quando a criança erra ou comete algum equívoco e você: "Ah, não, é porque é assim mesmo, que bobagem, não, deixa, depois eu resolvo, depois eu limpo, depois eu faço", né. E aí você deixa a criança, a parcela de responsabilidade do processo de aprender com os erros, você simplesmente exclui. E essa criança ela não aprende a lidar com os erros, porque o grande X da questão é ensinar habilidades de soluções de problemas. Falando de erro, no caso, né? Quando eu falo de erros. Uma pessoa que tem inteligência emocional, uma boa inteligência emocional, ela tem uma boa habilidade de busca de soluções de problemas. É aquela pessoa que não fica presa. Ai, meu Deus, que aquilo aconteceu, que tragédia, que coisa triste. Ela não, ela vai lá, né, e executa. Gente, falando do curso, ai, se Deus quiser, eu vou abrir. Agora não, que eu ainda tô com o pessoal, a minha turma, né, minha turminha de gente grande, mas em breve eu vou abrir de novo outra turma do treinamento online para vocês. E então, gente, a gente pensar, né, que quando a gente acaba se fazendo, né, com que as crianças elas se sintam eh, desmotivadas a fazer diferente, quando a gente é duro, quando a gente é seco, né, entra num aspecto de rigidez, ou quando a gente é permissivo, que aí deixa para lá, a gente perde a oportunidade dessas crianças desenvolverem habilidade de soluções de problemas, que é uma das características da inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional sabe lidar com as adversidades, com os problemas, né? Busca soluções, caminhos, alternativas, não fica remoendo aquilo, não fica ali, ó, né, todo o tempo remando contra a maré, falando e repetindo a mesma coisa, porque não, ele vai tentar buscar soluções. E não é uma questão de ser uma máquina, tá, gente? Porque às vezes eu falo assim, a pessoa que tem inteligência emocional é uma máquina, parece assim, uma pessoa que não fica triste, que não sente nada. Sim, ela vai sentir tristeza nos momentos que sente, às vezes se sentir frustração, mas a forma como uma pessoa que tem inteligência emocional lida com essas emoções é bem diferente com a forma de quem não tem inteligência emocional. Não é deixar de sentir, eu sempre falo isso.
Não é que uma pessoa que tem inteligência emocional deixa de sentir a frustração, a tristeza, a raiva, né? Às vezes uma sensação de incapacidade naquele momento, mas é passageira. Ele consegue, essa pessoa, ela consegue administrar muito mais rápido e de uma forma mais dinâmica do que pessoas que não têm essa habilidade, e elas ficam paralisadas, tá? Então, gente, o erro, ele é, sim, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa construção. A gente precisa só aprender a lidar com ele. Da mesma forma que eu vejo pais que se cobram demais, que se culpam demais, né? Que nunca tá bom, nunca tá assim, você não reconhece seus pontos positivos, e essa culpa carregada, muito, muito intensa, muito intensa, muito intensa, é uma dificuldade de lidar com os próprios erros que fazem parte, tá? A culpa, eu costumo dizer assim, a culpa ela anda muito de mãos dadas com a tristeza. E a tristeza, ela é uma emoção fundamental para a gente refletir. É uma emoção que faz com que a gente pense naquilo, né? Tipo, poxa, aconteceu isso, como que eu posso fazer uma próxima vez? E eu falo de uma tristeza espontânea, nada provocada pelo ambiente. Ninguém precisa te forçar, assim, te humilhar, te deixar mal para você ficar triste e pensar. Aí você paralisa, você não vai conseguir pensar. Mas a tristeza, assim, às vezes uma decepção consigo mesma é uma forma de te movimentar, tá? Mas nada artificial. Ou seja, você precisa que alguém te coloque para baixo, te humilhe, te deixe mal para você se sentir bem, porque dessa forma você não vai conseguir. Aí eu vou fazer um seguinte exercício com vocês, tá? Antes de eu ir direto ao ponto com relação a algumas formas a gente é, lidar com como estimular as crianças a fazerem diferente numa próxima vez. Primeiro exercício que eu quero fazer com vocês. Se vocês tiverem até papel e caneta aí, fica até mais fácil vocês registrarem. Se vocês não tiverem, tudo bem, tentem fazer de cabeça. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor, né? Se você tiver um papel, aí você pode ir anotando as respostas das perguntas que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos supor que você esteja trabalhando e você ficou responsável de organizar, de fazer uma planilha super organizada, né? E o seu chefe, nada delicado, nada, nem um pouco delicado, um cavalo batizado, chega para você e fala o seguinte: Maria, eu estou vendo sua planilha e eu percebi que você mais uma vez errou todas as orientações que eu dei. O que foi? O que aconteceu? Você tem algum problema? Você tem algum problema mental? O que está acontecendo? Porque não é possível. Não é possível que, mesmo com todas as orientações que eu dei, você já está errando essa planilha pela terceira vez. Eu não quero mais ver você repetindo esse erro. Você está entendendo? Se você repetir esse erro de novo, eu vou lhe dar uma suspensão. E aí sim eu quero ver se você aprende. Como é que vocês iriam se sentir? Por isso que eu pedi para vocês pegarem um papel e caneta. Quero que vocês registrem quais as sensações que vocês tiveram de escutar isso. Foi uma sensação gostosa de escutar? Foi uma sensação, vocês se sentiram super, nossa, agora eu estou, carreguei minhas baterias, agora eu vou fazer melhor ainda. Você se sente humilhada, você se sente a pior profissional do mundo, você pode se sentir uma pessoa que é incapaz, você pode, ou a depender da pessoa, você pode sentir uma raiva infinita, com vontade de dar um soco no seu chefe e dizer assim: a minha vontade é, se eu pudesse, se eu mentalizasse aqui, eu ia dar um soco no meio da fuça desse chefe. Então, você iria se sentir a pior pessoa do universo, ou você iria se sentir envergonhado, né, com medo, você iria se sentir todas as sensações que, na verdade, essas sensações que vocês estão
colocando e sentindo, são sensações que normalmente elas vão, ao invés de te motivar a fazer diferente, ela vai te bloquear. É natural. Se a gente não se sente capaz, se alguém é duro demais com a gente, falar assim, poxa, já falei 500 vezes, qual é o seu problema? Tem algum problema? Por que que eu não tô entendendo? É a terceira vez que você erra a sua planilha? Quer dizer, isso te motiva a fazer diferente? Provavelmente não. Talvez você passe por dias pensando assim, meu Deus, ou eu me sinto envergonhada. Será que só é comigo que acontece isso? Né? Será que eu vou conseguir um dia não errar essa planilha? Ou esse errinho, esse detalhe? Será que um dia eu vou conseguir fazer direito? Então, aposto que vocês não se sentiriam motivados a fazer diferente numa próxima vez. Com toda certeza vocês não seriam motivados, né? Imagine que depois mesmo dessa brutalidade, você ainda, no nervosismo, você, ai meu Deus, lá vem uma outra planilha para mim. Ai meu Deus do céu, vem uma outra planilha e você já fica tenso. E aí você iria fazer de novo essa planilha, mas a sua tensão é tão grande que você erra. Aí você fica desesperado, né? Então, assim, a forma como a gente se comunica, a gente pode comunicar de uma forma que favoreça esse sujeito a fazer diferente, ou a gente pode comunicar de uma maneira, como esse desse chefe, que vai te desmotivar, porque você vai ficar paralisado em torno das sensações corporais de tensão que você teve. Tá? E muitas vezes os pais causam essa sensação de tensão nas crianças, sem nem perceber, mas causam, sem nem perceber. Às vezes através de um grito, através de uma chamada dura de já disse 1000 vezes que você não pode fazer isso. Quantas vezes eu tenho que repetir? Essa criança, na hora, ela pode gerar até um impacto, mas não vai ser esse impacto que vai motivá-la ou que vai estimular essa criança a pensar diferente numa próxima vez. Não vai ser isso, de fato. Não é o bloqueio naquela situação do susto que vai motivar a fazer diferente. Porque não é assim que a gente busca soluções. A gente busca soluções a partir do nosso equilíbrio, não do nosso desequilíbrio. Se a gente está desequilibrado, a gente leva um susto na hora, se nós nos sentimos mal, não é o momento que nós vamos buscar muitas soluções. Nos momentos que a gente está calmo, mais sereno, mais centrado, nós vamos buscar, sim, as soluções adequadas e pensar como a gente pode fazer diferente na próxima vez. Isso favorece muito mais que seu filho tente, pelo menos de uma forma positiva, acertar. Então, se você é duro com algumas repetições de comportamento, você vai, né, acabar desestimulando essa criança. Agora, o contrário, vamos supor que o seu chefe tem uma ótima inteligência emocional, né? Seja uma pessoa equilibrada. E aí ele chega e fala assim: Fulana, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo bom? Então, eu observei que na sua planilha tem uma parte aqui que eu não entendi, eu não sei se ocorreu algum equívoco, eu acredito que sim. Se você puder corrigir, se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui, tá? Vamos pensar sempre juntos. Se você estiver passando por alguma dificuldade, a gente pode buscar uma solução que facilite até para não que ocorra mais esses erros, né? Estou aqui para ajudar e a gente pode pensar juntos em alguma alternativa para que isso não aconteça mais ou que isso diminua com a frequência de acontecer. É bem diferente isso, a forma como esse chefe se comunica, ele está apontando de verdade o que está acontecendo, né? Tem algum erro que está acontecendo com uma certa frequência, mas ele o que ele fala? Ele estou disponível aqui. Você está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Né? Ele quer dizer assim, você está bem, às vezes a pessoa não está bem, está com a concentração lá no espaço, né? Poxa, eu estou aqui, vamos pensar em alguma alternativa para a gente encontrar uma solução, né? Eu estou aqui como líder, né? Eu estou aqui como chefe e a gente pode pensar em algumas alternativas para que isso não aconteça mais, né? E, inclusive, você pode até associar, olha, fulana, nossa, você, né? Você pode até associar com algum elogio, nossa, fulana,
né, você faz olha, aconteceu esse equívoco, mas eu gostei muito da estrutura como você montou, do raciocínio que você teve, da planilha, nunca tinha pensado dessa forma, ou então, essa forma que você fez aqui nesse ponto bem diferente, ficou bem bacana, eu consegui compreender. Então você pode associar também alguns aspectos e qualidades que você enxerga, né, que você enxerga sobre com relação ao outro. Então, gente, isso daí é uma pessoa que é líder. Um líder, ele sabe falar, ele sabe pontuar os erros e ele sabe cobrar também, porque é importante cobrar dentro de, claro, né? Eu tô falando de uma forma empresarial, sei lá, de uma forma de um chefe, mas o líder, ele cobra. Sim, ele cobra o que precisa ser feito, mas a forma como ele cobra, ele estimula para o acerto, não desestimula. Aquele que é o chefe, aquele assim, que eu sou dura, eu tenho que mandar, manda que pode, obedece quem tem juízo, normalmente ele não vai ter muitos ganhos, entende? Então, você pode ser um chefe líder, né? Aquela pessoa que tem um espírito de liderança que motiva as pessoas a fazerem diferente, que estimula essa automotivação das pessoas. Agora, vamos pegar o gancho com a criança, né? Quando nós focamos, né, a gente identifica o erro e, como eu falei, nós precisamos orientar essa criança como agir diferente. O primeiro ponto, como vocês já entenderam, é a gente não, né, ser duro, tentar ser objetivo no que a gente quer, ensinar o que a gente precisa para a criança, sim, né, passar tudo que precisa, os valores, o que é certo, o que é errado, o que machuca, o que não machuca, o que não se pode fazer, quais são os combinados da casa, como é que a gente pode conduzir isso. Primeira dica que eu trago para vocês é tentem evitar resultados, nem resultados, mas assim, respostas prontas para soluções dos problemas. Normalmente os pais falam assim: você não pode brincar de tinta perto do tapete, sabe? Não pode. E aí fica só no não pode brincar de tinta perto do tapete. Ao mesmo tempo, você não ajuda a criança a buscar soluções a como ela não brincar de tinta no tapete, perto do tapete. Como ela pode lembrar de não brincar de tinta no tapete? Quais são as alternativas que ela pode ter para brincar de tinta? Os pais, às vezes, não estão todos, né, gente? Vamos combinar. Mas às vezes eles focam tanto no não pode fazer isso, já foi combinado, não pode fazer isso. E esquecem de até buscar alternativas para aquilo, né? E perguntar para a criança: o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? E então isso se torna fundamental para a gente motivar, para que a criança se sinta motivada a fazer diferente, ao invés de ter respostas prontas, tudo de bandeja bonitinho que os pais vão e entregam, nós perguntarmos para a criança se ela tem alguma solução para que isso não aconteça na próxima vez. É é assim, eu considero que a melhor forma de motivar o outro é nós focarmos em perguntas que estimulem esse outro a buscar soluções. Então, filhão, qual o nosso combinado? Que a gente não pode fazer o quê? Brincar de tinta no tapete. E você esqueceu mais uma vez. Como que a gente pode fazer diferente numa próxima vez para que isso não aconteça? Você tem alguma ideia, né, que ajude, que na próxima vez isso não aconteça novamente? Dá a possibilidade para essa criança de buscar alguma solução. Às vezes, a criança ela vai dar uma solução muito maluca, dependendo da idade, quando a criança é muito pequenininha. E aí você pode jogar, tá bem legal a sua ideia, gostei. E se a gente adaptasse essa sua ideia desse jeito e fizesse assim, fizesse assado? E aí você também pode dar alguma sugestão, adaptar o que a ideia que ela trouxe. Ou se ela não trouxer nenhuma ideia, você dá alguma sugestão. Que tal se a gente colocar um plástico? Eu vou separar um plástico especialmente para tinta. Então a gente, todas as vezes, você vai lembrar, vou deixar o plástico aqui na varanda, ou sei lá, aqui na mesa, onde vocês combinaram que pode realmente brincar de tinta. E aí vai ficar aqui no cantinho. Todas as vezes que você quiser, o que você vai precisar fazer? Você vai, coloca o plástico e você pode brincar no plástico. Vamos tentar dessa forma? Que tal? Tá legal para você? E aí você traz a criança mais para perto na participação dessa construção de soluções, né?
Outra estratégia que é bem legal, que ajuda muito e ajuda bem mais com crianças maiores, é você focar em, você colocar com a criança, vamos supor, a criança ela tá tendo uma dificuldade né, hã, de cumprir nem vem algum combinado específico na minha mente, mas assim, tá com dificuldade de cumprir algum combinado específico. Essa dificuldade dela existe, e aí se essa criança já escreve, o ideal é que essa criança já escreva. Se essa criança já escreve, você pode pegar um papel e colocar o problema no papel. E aí você vai fazer uma brincadeira com ela de pensar em alternativas para resolver o problema. Você dá uma dica, ele dá outra dica, você dá uma dica, ele dá outra dica. E aí vocês vão construindo várias ideias e várias possibilidades que vocês podem testar para que esse problema sane, né? Acabe, que esse seja sanado, né? Que esse problema acabe e que vocês consigam resolver esse problema. Então, vocês vão listar. Aí ele fala: "Ah, a ideia que eu tive foi essa. A ideia que eu tive foi essa". Ah, e se o seu filho: "Ah, meu filho não teve nenhuma ideia", ficou só olhando com uma cara de: "Meu Deus, eu não tenho nenhuma ideia". É sinal que seu filho precisa estimular mais a solução de problemas, né. Mas, se ele não teve ideia, dê algumas sugestões, porque a partir das suas sugestões pode ser que desperte nele algumas ideias, de uma certa forma. E aí você vai colocando as ideias no papel. Coloca, tal. E no final, quando vocês já listarem algumas possibilidades para testar, não precisam ser muitas, né? Depende de cada situação, de cada problema que esteja acontecendo. Você vai pedir para o seu filho escolher uma solução dessas várias que vocês listaram, e vocês vão que ele vai testar por uma semana. E aí ele vai testar por uma semana aquela solução para ver se funciona. Se a solução não funcionar, aí você fala: "Filho, e aí? Deu certo ou não deu certo aquela solução que você escolheu lá da nossa lista?". "Ai, deu ou não deu. Ai, é difícil. Então vamos tentar outra? Vamos tentar outra? Você quer buscar uma outra alternativa para ver se funciona melhor?". E aí você foca também, aí você estimula a sua criança a buscar uma outra daquela lista que ele possa tentar por mais uma semana. E assim vocês vão ajustando e estimulando, né, que tanto ele busque alternativas e soluções para os problemas, como também ele consiga colocar em prática aquilo e experimentar e ver se vai funcionar. Uma semana, funcionou. Ah, não funcionou. E a gente pode adaptar, não pode adaptar, tá? Quando a criança é pequena, não sabe escrever, a gente sempre pode perguntar para ela: "Filho, o que que a gente pode fazer na próxima vez?", né? A gente pode fazer o quê? Pode perguntar para uma criança de 2 anos, pode perguntar. Às vezes a criança nem vai te responder, vai ficar assim: "Meu Deus, o que é que eu posso fazer mesmo?", nem vai vir uma ideia, mas aí você dá uma ideia. Isso estimula a criança a já pensar em alternativas desde cedo, né? Lembra aquela primeira estratégia que eu dei. Ok, gente. Essas estratégias que eu compartilhei com vocês, tem várias outras, né? Óbvio, porque assim, como eu sempre falo, o que eu trago para vocês, eu tento dar o máximo. Eu tô fazendo live todos os dias, especialmente para vocês, mas tudo que eu ensino tá no treinamento online Filhos Inteligentes. A turma já fechou, mas em breve, não sei quando, qual a data específica, mas vou abrir. Lá vocês vão ver tudo de forma muito mais aprofundada, explicada, várias outras opções alternativas. Essas são algumas dicas que eu compartilho com vocês para ajudar, né? Que vocês já coloquem a mão na massa, já pratiquem com os filhos de vocês. E é isso, tá? As lives vão sempre, elas sempre, agora mudou, né? Antes era às 20h47, mas agora a gente vai só se encontrar às 11 horas, de segunda a sexta, tá? Então, de segunda a sexta, toda segunda até sexta, a gente vai se encontrar às 11 horas aqui, 11 horas da manhã, certo? Pronto, acho que podemos finalizar, né? Acho que eu não esqueci nada que eu queria falar de vocês para vocês de importante, tá bom? Então a gente se encontra amanhã com mais um tema. Mais uma vez, eu não sei de cabeça os temas. Mas quem quiser saber o tema de amanhã da live, veja aqui no perfil, tem uma postagem minha que tem o cronograma das lives da semana. E aí você vai ver lá todos os temas. Amanhã tem um outro tema diferente. Na próxima semana eu também vou
disponibilizar aqui para vocês o cronograma da live da próxima semana. Provavelmente no domingo eu já disponibilizo isso para vocês. E aí toda semana vocês já vão ter uma noção dos temas direitinho, do que é que eu vou abordar, do que é que eu vou trazer, tá certo? Não se inscrevam não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Lá vai ficar, as lives vão ficar salvas lá direitinho, tudo bonitinho. E quando vocês quiserem, sempre que quiserem, vocês vão poder ter acesso lá no canal, né, do YouTube. E se você está assistindo aqui no YouTube, curta, compartilha, se inscreva para que você também receba todos esses conteúdos semanalmente, tá bom? Gente, um bom dia para vocês. Aguardo vocês amanhã em mais uma live. Um grande beijo e até a próxima.